Olá, crianças! Quero lhes fazer uma pergunta. Vocês já ouviram falar na palavra dezena? E vocês sabem me dizer o que isso significa? Qual a palavra que está por trás da palavra dezena? Pensem aí que depois, no final desse vídeo, eu irei dizer. Agora eu vou contar para vocês uma história. E eles queriam contar. Adelaide e Caio eram pastores de cabras. Eles viveram há muito, mas muito tempo. Naquela época, os homens ainda não tinham inventado os números. Caio, precisamos saber se todas as nossas cabras estão aqui. Podemos separar gravetos, um para cada cabra. Boa ideia! E você pode colocar os gravetos no cinto. E assim poderemos conferir as cabras quando quisermos. Com o passar do tempo, mais cabras foram nascendo. Caio, quantas cabras já temos? E olhe quantos gravetos! Naquela noite, você deixou todos os gravetos caírem no chão. Eram muitos gravetos, já não cabiam no cinto. Veja, Caio, esses gravetos parecem dedos. É mesmo, Adelaide, que legal! Separei um graveto para cada dedo. Vou juntar esses gravetos num montinho. E ainda sobraram gravetos. São mais gravetos do que dedos de suas mãos. Então temos mais cabras do que os dedos das minhas mãos. Assim ficou muito mais fácil. Vou carregar um montinho no cinto. E eu vou colocar num cintinho também, para ficar com os gravetos que ainda não formaram um montinho. E assim, Caio e Adelaide foram aprendendo a contar, formando grupos de 10. Hoje nós sabemos que Caio carregava 10 gravetos no montinho para 10 cabras e Adelaide 3 gravetos sozinhos para 3 cabras. E aí, lembram da pergunta que eu fiz no início? O que significa dezena? Se você respondeu 10, parabéns, você acertou. Uma dezena é igual a 10. Uma dezena, por exemplo, de lápis é igual a 10 lápis, 10 dedos. Uma dezena é o mesmo que 10. 10 crianças é uma dezena de crianças, ou seja, 10. Magali está carregando 10 pizzas. Magali está carregando uma dezena de pizza. Olha aí para vocês verem. Esta bolinha sozinha é uma unidade. Se 10 lembra a palavra dezena, 1 lembra a palavra unidade. Uma bolinha, uma unidade. 10 bolinhas, uma dezena. Então, vocês viram aí na história que o Caio e a Adelaide conseguem facilitar a contagem com montinhos de 10. E vocês já sabem também agora que tudo que forma um conjunto de 10 nós podemos chamar de dezena. Aqui eu montei os grupinhos de 10, estão vendo esses riscados? Como se fossem 10 gravetos amarrados. Agora vou apresentar para vocês esse quadro, que é o quadro valor de lugar, ou quadro posicional, como alguns chamam. Nesse quadro, nós podemos utilizá-lo para formar os numerais. Vejam só, vocês já sabem que toda vez que tiver 10 juntos, formam uma dezena. E quando tiver separado, é uma unidade.
E aqui no quadro vocês também podem ver, tem o lugar da dezena e o lugar da unidade. Então vamos escrever numerais com eles? Então aqui tem 10, então eu formei uma dezena, então vou pôr aqui o número 1. E aqui eu tenho uma unidade, eu vou pôr aqui no lugar da unidade. Formei o numeral 11. Aqui também eu tenho uma dezena. E aqui, vamos contar? 1, 2. Então, vou colocar no lugar da unidade. Uma dezena e 2 unidades. Formei o numeral 12. Aqui eu também tenho uma dezena. E aqui, 1, 2, 3. 3 unidades. Uma dezena, 3 unidades. Formei o numeral 13. Aqui eu tenho uma dezena. 1, 2, 3, 4. 4 unidades. Formei o numeral 14. Aqui eu tenho uma dezena. 1, 2, 3, 4, 5. 5 unidades. Uma dezena, 5 unidades. Formei o numeral 15. Aqui eu tenho uma dezena. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uma dezena e 6 unidades. Formei o numeral 16. Aqui eu tenho uma dezena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uma dezena e 7 unidades. Formei o numeral 17. Aqui eu tenho uma dezena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 unidades. Uma dezena, 8 unidades. Formei o numeral 18. Aqui eu tenho uma dezena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Uma dezena, 9 unidades. Formei o numeral 19. Eu comecei pelo 11, mas eu poderia ter colocado também 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui, qual número será que eu formaria? Uma dezena e nenhuma unidade. Então, qual o número que representa nada? O 0. Então, eu poderia ter começado lá pelo 10. Eu me lembrei agora de falar com vocês. Uma dezena, 0 unidades. Formei o numeral 10. Viram como nós podemos formar numerais agrupando as dezenas e as unidades? Aqui também eu posso utilizar para facilitar minha contagem. Já pensou se eu fosse contar aqui um por um? 1, 2, 3, 4, até o final, que trabalheira seria? Mas como eu já sei que aqui tem 10, aqui tem 10, lembram que durante as aulas nós contávamos de 10 em 10? Então, toda dezena nós podemos contar de 10 em 10. Vamos lá? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Então, aqui tem 100 gravetos, porque eu contei de 10 em 10. Se eu fosse contar um por um, seria bem mais trabalhoso, né? Viu como facilita a nossa contagem e a formação dos numerais? E aí, crianças, gostaram de aprender sobre as dezenas? Espero que vocês tenham entendido tudo certinho. Qualquer dúvida, estou disponível. E semana que vem enviarei mais vídeos para vocês aprenderem, ok? Abraços!